nós vamos ver nesse módulo como manipular mais algumas formas de você manipular arquivo. Então, para isso, eu vou novamente aqui na minha área de trabalho, vou abrir o gerenciador de arquivos e vou entrar na minha pasta documentos. Eu criei agora algumas pastas, cada uma dessas pastas possui um documento dentro e eu tenho um documento aqui fora da pasta. Bom, alguns comandos simples que a gente tem atalho rápido na nossa barra de tarefas aqui. Se por um acaso a sua barra de tarefas não estiver habilitada, a gente ensinou em outros módulos como habilitar a barra de tarefa, como trabalhar aqui com o menu. Então, vou pressupor aqui que você acompanhou e sabe como deixar essa barra de tarefas habilitada. Eu vou selecionar, por exemplo, um documento e aí eu tenho alguns comandos rápidos de utilização e de manipulação desse documento. Então, além dos comandos já explicados, copiar, recortar, eu tenho atalhos rápidos, por exemplo, mover para. Se eu clico nesse botão, ele me mostra algumas sugestões de caminhos que eu posso mover. O que são esses caminhos? São caminhos mais utilizados, além dos caminhos padrões do Windows. Então, bibliotecas de padrões de armazenamento do Windows. Minha área de downloads, minha área de documentos, de música, imagens, etc. Ou eu posso escolher um local. Então, se eu clico aqui, ele vai me abrir a janela onde eu tenho a navegação toda dentro do meu computador através das pastas para eu escolher efetivamente exatamente onde eu quero salvar esse arquivo, mover neste caso esse arquivo, inclusive com a opção com o atalho de criar uma nova pasta. Então ele abre uma janela que facilita bastante a manipulação de localização desse item. Neste caso, para mover, da mesma forma funciona o copiar, exatamente igual, a diferença é que um move e o outro copia. Eu tenho aqui o botão de excluir, eu tenho inclusive a função aqui que tem que se tomar bastante cuidado, que é excluir permanentemente. Então, se eu clico no excluir, conforme já mostrado em outros módulos, ele vai para a lixeira. Se eu clicar aqui em excluir permanentemente, este arquivo é excluído no meu computador, não vai mais para a lixeira, ele vai como se eu tivesse limpado a lixeira e aí a gente já perde efetivamente esse arquivo. Eu tenho a opção aqui de renomear esse arquivo, então eu estou com ele selecionado. Aqui está com o nome de cursos, eu quero mudar o nome desse arquivo. Como é que eu faço? Eu posso, uma das formas é você clicar aqui em renomear. Reparem que ele abriu a janela de ajuda, renomear a tecla de atalho, a função F2, a tecla de função 2, F2. Eu vou clicar em renomear, ele me abre aqui a caixa de diálogo e eu posso escrever o novo nome desse arquivo nesta caixa, como da mesma forma quando a gente cria um novo arquivo ou cria uma nova pasta. Então eu edito o nome que eu quero dar para esse arquivo, pressiono Enter e ele renomeou. Neste caso eu posso simplesmente colocar cursos online, por exemplo, e ele me renomeou esse arquivo. Eu errei, como é que se escreve aqui? Eu vou apertar F2, que é o mesmo atalho, e aí você também entra na mesma forma como clicar no botão, eu entro nessa forma de edição de renomear o arquivo. Eu tenho a opção de nova pasta, mais um atalho para nova pasta, então a gente já viu três formas diferentes de como criar uma nova pasta. Eu posso criar um novo item, que aqui também eu tenho a opção de nova pasta, eu posso criar um novo atalho, e diversos tipos de documento que o Windows reconhece como padrão. Então, nós vamos falar desses tipos de documento num outro módulo. Eu posso ver as propriedades desse arquivo. Então, eu estou com dúvida de quando foi que eu criei, conforme a ferramenta de segurança, eu posso vir aqui, clicar em propriedades, ele vai me abrir uma janela que ele me mostra propriedades gerais, tipo de documento, quando foi criado, aonde ele está salvo, o tamanho dele, foi criado na data tal, modificado na data tal. Então ele me dá uma série de informações sobre esse documento. Eu tenho aqui em cima o que o Windows chama de abas, então eu tenho para cada uma delas informações diferentes e aí eu tenho diversos detalhes deste documento nesse caso. Nesse caso eu selecionei um documento para pedir propriedades. Eu posso pedir propriedade de uma pasta ou de qualquer item que eu tivesse selecionado. Eu posso aqui mandar abrir e eu tenho uma outra área aqui que é a área de seleção. Conforme já explicado em outro modo,
tudo que a gente vai executar no Windows, por exemplo, como copiar, renomear, excluir, está vinculado à seleção. Neste caso, ao clicar sobre esse arquivo, eu seleciono o arquivo. Estou com o mouse fora dele e ele está com uma caixa de destaque em volta. Ele está selecionado. Se eu passo o mouse em cima de outros arquivos, eu estou simplesmente dando destaque, mas eu não estou selecionando eles no momento. O único arquivo que está selecionado é esse. Então, se eu clicar em excluir, por exemplo, eu vou excluir esse arquivo. Ah, mas se eu quiser excluir, por exemplo, esse arquivo mais essa pasta, eu posso clicar nesse arquivo, eu vou pressionar a tecla Ctrl do meu teclado e clico em cima da outra pasta. Então, agora eu soltei a tecla Ctrl, eu tenho os dois arquivos ou o arquivo mais a pasta selecionado. Da mesma forma, pressiono novamente a tecla Ctrl, clico aqui no meio, eu selecionei, eu tenho esses 3 itens selecionados. Então, a gente tem como ir selecionando diversos itens e executar uma determinada tarefa em cima do que está selecionado. Se eu clicar aqui agora em excluir, eu vou excluir esses 3 itens e não mais somente um item. Aí aqui ele me dá algumas funções baseadas nesse procedimento de seleção. Então, eu posso selecionar tudo, se eu clicar aqui, eu vou selecionar tudo que está contendo dentro dessa janela, todos os itens que estão aqui dentro. Eu posso selecionar nenhum, eu posso inverter seleção. Então, por exemplo, vou selecionar cursos, vou clicar na tecla Ctrl, selecionar curso Windows. Ah, não, mas eu quero selecionar os outros 3 e não esses 2 que estão selecionados. Clico em inverter seleção. Ele inverte. Agora eu estou com os outros 3 itens selecionados e não mais aqueles 2. Eu tenho ainda como forma de seleção, eu posso clicar o botão no mouse, estou segurando o botão no mouse clicado e vou arrastar. Reparem que ele começou a desenhar aqui um retângulo numa cor azulada. Tudo que estiver embaixo desse retângulo, ele vai selecionar. Conforme eu vou arrastando para cá, ele vai selecionando cada um dos itens que eu estou passando por cima dele. Uma outra forma de selecionar é com a tecla Shift, que em alguns teclados é apenas uma seta para cima, não são as setas de direção. Então, normalmente nós temos em teclados as setas de direção para cima, para baixo, para a direita e para a esquerda, e nós temos uma tecla que normalmente fica junto à tecla Ctrl, logo acima, que possui uma seta para cima. Essa é a tecla Shift, que serve também para você escrever uma determinada letra em maiúscula. Então, eu posso, por exemplo, seleciono o curso Excel, pressiono a tecla Shift e vou até curso Word. Quando eu clico em curso Word, ele me seleciona tudo que está entre a primeira seleção e a última seleção. Então, também é uma forma de selecionar vários documentos, vários arquivos rapidamente e de uma configuração diferente. Mais uma vez, em tudo que está selecionado, aí sim eu posso aplicar qualquer comando que tem sempre que ser levado em conta este conceito. Ele só vai aplicar o comando em cima do que tiver selecionado.